Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, as primeiras leituras trazem nesta segunda-feira o livro do profeta Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Vamos às leituras. No primeiro ano do rei da Pérsia, Ciro, para cumprir a palavra de Javé pronunciada por Jeremias, Javé suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar em todo o seu reino de viva voz e pôr escrito o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: Javé, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós pertence a todo o seu povo? Que Deus esteja com ele e que ele suba a Jerusalém, na terra de Judá, e construa o templo de Javé, o Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém, a população de todos os lugares onde reside o resto do povo. Ofereça-lhes uma ajuda em prata, ouro, bens animais e donativos espontâneos para o templo, que Deus está em Jerusalém. Então puseram-se a caminho os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertou, subiram para ir edificar o templo de Javé em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram com prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, fora o que eles tinham oferecido voluntariamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, irmãs e irmãos, este livro do profeta Esdras fala a respeito de reconstrução da comunidade judaica após o exílio. Esse livro, ele era junto com o de Neemias, mas após a Vulgata, ele foi tirado e separado um do outro. E tem um terceiro e um quarto livros também. Essa obra é a continuação do livro de Crônicas e provavelmente tem o mesmo autor. Ele começa com o edito de Ciro, rei da Pérsia, no ano de 538 a.C., que põe fim ao exílio da Babilônia, autorizando os hebreus a regressar à pátria e a reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor. A primeira caravana de repatriados, eles voltam de Jerusalém sob a chefia de Zorobabel e Josué. Começavam a realizar-se as profecias, segundo as quais haveria de voltar um resto santo, ao qual o povo ficaria reduzido, conforme Isaías capítulo 4, versículo 3. Esse altar é reerguido e celebrada a festa das tendas ou tabernáculos. Depois empreende a obra de reconstruir o templo, estimulados pelos oráculos dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Terminado e consagrado o templo em 515 a.C., celebra a festa da Páscoa e dos Ázimos. Em 398 chegou a Jerusalém Esdras, sacerdote e escriba da lei de Deus do céu. Aí, neste capítulo 7, que Esdras aparece com uma nova caravana de repatriados, munidos de autorização pelo rei Artaxerxes. E, em particular, a história da salvação demonstra uma tomada de consciência da aliança do Sinai. E quando essas famílias começam a construir o templo novamente, reunindo todos os bens, dinheiros, doações, no versículo 5 fala que ficaram a caminho os chefes de família de Judá e de Benjamim, que são duas
das tribos de Judá e Benjamim são, se vocês leram a respeito, o livro que trata da família de José do Egito, são os irmãos de José do Egito que foram formando essas tribos, os 12 irmãos que se formaram essas tribos. E na casa de Davi parece não ter mais nenhuma tarefa para ser cumprida. E quando tratam a respeito do resto do povo, para poder também ajudar, oferecer ajuda com ouro e prata, esse resto do povo são alguns israelitas que ficaram sobreviventes ao desastre da nação e ao exílio. São os construtores do novo Israel. E aí fala a respeito dessa construção durante esse livro de Esdras, que nós podemos assim seguir verificando as leituras. Esse início de capítulo só demonstra que o povo estava se reunindo para poder reconstruir o templo através do decreto de Ciro. Amanhã continua com mais informações. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje. Que o Espírito Santo de Deus nos toque no nosso coração. Continuemos com uma semana abençoada. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.